Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Vocês devem estar vendo esse vídeo no canal Professor Quiz Times, que vai ser meu canal que eu vou colocar dicas de matemática para vocês, coisas assim. Então, se quiserem se inscrever, pode se inscrever. Mas hoje, estou aqui depois da nossa aula do dia 23 de setembro de 2025. Fiquei bem animado com a nossa aula. Para quem não sabe, quem está vendo esse vídeo depois ou qualquer coisa do tipo, estou falando aqui com a minha turma do mini curso de matemática para o Enem com os conteúdos mais recorrentes do programa Salvaguarda, tá? Vou gravar esse vídeo para vocês. Não decidi ainda se vou fazer num vídeo só ou se eu vou cortar, com os exercícios da nossa lista que não deu tempo da gente resolver nas nossas aulas síncronas, né? Tivemos 3 aulas de 2 horas e mesmo assim não deu tempo da gente resolver todos os exercícios da nossa lista. Então vou fazer eles em vídeo, vou decidir ainda se vai ser tudo nesse aqui, ou se eu vou fazer vídeos diferentes, ou se eu vou gravar vídeos separados depois de edito e corte. Então estamos indo aqui com as nossas aulas são já no maciota, no nosso jeito, tá? Então, vou resolver esse exercício para vocês, o exercício 3, o exercício 12, o exercício 8, deixa eu só mudar aqui que eu não mudei antes, o exercício 8, 12, 14 e o 16, tá, pessoal? São 5 exercícios que não deu tempo da gente fazer nas nossas aulas, tá? Como eu falei para vocês, isso era previsto, eu fiz exercícios a mais para que a gente tivesse ali um respiro. Não, se der tempo de fazer, deu, se não der, não deu. Vai conforme as dúvidas de vocês. Também para vocês verem os exercícios antes, criarem dúvidas para vir conversar comigo na aula, pedir, professor, faz esse exercício que realmente eu não entendi como é que está fazendo. E agora a gente vai ter essa oportunidade de ver esses exercícios sendo resolvidos sem mais delongas, certinho? Vamos lá para as resoluções. Começando pelo exercício 3, né? De novo, aqui, como eu já falei nas aulas, esse é um exercício que tem muito texto, tá vendo? Muito texto mesmo, tá? Então a gente vai começar lendo do final para o começo, porque assim a gente já tem noção do que ele pede e vai coletando as informações com uma leitura dinâmica. Claro, aqui eu estou fazendo exercícios que eu já li, já resolvi, já conheço. Então, para mim, a resolução vai ser muito mais fácil, tá? É importante que vocês resolvam os exercícios, né? Na raça, porque no dia da prova também vai ser na raça. Então, vocês tentem fazer esses exercícios antes de ver a resolução aqui feita por mim ou a feita lá no PDF que está mandado para vocês com as resoluções, tá? Então, aqui, ó, começar lendo por trás. Qual a expressão que determina o lucro, L, em função de X, nem falo que é X aqui por enquanto, né? Obtido por esse produtor nesse ano, beleza? Então, ó, lemos o final e temos aqui algumas funções. Vejam, lucro em função de X. Então, a gente já pode imaginar o que aqui nesse exercício, pessoal? Que ele vendeu X coisas por um preço e teve um custo aqui, ó, que vai estar representado pelo coeficiente linear da nossa função. Vejam, só funções do primeiro grau aqui, né? Para quem não sabe, aqui no mini curso Salvaguarda, o nosso primeiro tema foi funções. Então aqui temos só funções do primeiro grau, tá? Só funções do primeiro grau para a gente montar essa função. Então veja, está falando de lucro. A gente já pode pensar nisso aqui como, né, o lucro aqui, que é o valor que ele vai obter vendendo X coisas por um preço, né? Que vai ser aqui, ó, ou que vai ser o coeficiente angular 50 ou 500 ou 1.200, tá? E aí aqui o custo que ele teve provavelmente para fazer isso, tá? Porque ó, tá menos, né? Então se ele está falando do lucro, provavelmente esse aqui é quanto custou para ele ter esse lucro, que vai ser, ó, menos 1.200, menos 12.000, mais 12.000, talvez, né, ele tenha ganhado um dinheiro, né? Vamos ler depois. Aqui, ó, menos 1.200 de novo, menos 500, tá? Então, vamos lá. Agora continua lendo. Suponha que ele plantou, né? Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. Beleza? Então, ó, ele colheu X sacas, cada uma com 60 quilos.
Olha, olhando pelos números, olha aqui, ó, a gente já consegue ver, ó, a leitura dinâmica, que ele vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Então, a gente já elimina aqui algumas questões, né? Vejam comigo, que o coeficiente angular a gente já consegue descobrir que vale 50. Então, essa daqui não tem como ser, nem essa aqui tem como ser. Tá? D e E não podem ser, porque aqui está outro preço pelo produto. Tá? A menos que venha uma outra informação que mude isso. Mas o que a gente leu até agora é isso aqui. Tá? E, ó, ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar sua produção, né? Ó, ele vendeu 60 sacas de 60 quilos, né? Então, beleza, aqui mais uma informação que não precisa de ter lido, né? Então, ó, em média, um produtor gastava 1.200 por hectare. Beleza? Veja, se ele gasta 1.200 por hectare, então, para 10 hectares, ele vai gastar 10 vezes 1.200, 12 mil. Como ele gasta, é negativo. Olha, já conseguimos aqui o que a gente queria. Tá? Se a gente eliminou, dependendo do coeficiente angular aqui, que estava certo nessas aqui, agora basta a gente ver qual que tem o custo de 12 mil, beleza? Então vai ser a alternativa B, pessoal, beleza? Deixa eu só arrumar aqui que eu esqueci de desativar a reta para fazer o nosso X bem bonitão. Gabarito B, beleza? Veja como aqui tem a confusão de não multiplicar por 10, de considerar só um hectare, e tem a confusão programada também de você não considerar um custo, esquecer que é um custo, e colocar ali 12 mil reais como se estivesse ganhando. De novo, ó, você conseguiu resolver esse exercício lendo pouco, se fosse o caso, né? Claro, aqui eu já sabia, mas você conseguiu resolver lendo pouco. Qualquer coisa, se você ficar em dúvida pensando, não, tá muito fácil, você faz o quê? Na hora da prova, marca um asterisco lá do lado, certo? Parte para a próxima. Se sobrar um tempo no final, você volta e revisa. Aí você lê com calma. Por muitos anos, o Brasil tem figurado um cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Olha, informação legal, mas para matemática não vai fazer diferença. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência no aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gastava 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar sua relação do lucro L que obteve em função de sacas de 60 quilos vendidos. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja de sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. E aqui tem a função, beleza? E aí, como a função é, né, como a função funciona que a gente viu, dependendo ali, um ano choveu, outro não choveu, outro fez seco, outro não fez seco. Ele comprou uma máquina a mais, vendeu uma máquina, isso, aquilo, o empregado fez isso, o empregado fez aquilo. Vai mudar o lucro e vai mudar quantas X sacas de 60 quilos ele colheu. Tá? Nos anos entre 2010 e 2014. E assim ele consegue calcular ali quanto ele obteve de lucro. Beleza, pessoal? Respiração. Vamos para a próxima. Questão 8. Tá? Duas empresas do mercado de pequenos reparos domésticos determinaram o valor de seus serviços. Olha o que eu estou fazendo. Lendo um monte de coisa que não precisa, pessoal. Vamos, né? Pode precisar. Né? Como eu já falei em aula para vocês, o Enem coloca esses textos como apoio. Né? Pode ter pessoas que têm dificuldade de entender o que está acontecendo na questão, tá bom? E aí, se você tiver dificuldade, no enunciado deve ter informações. Lembrando que o Enem é uma prova para o Brasil inteiro, tem que ser inclusivo, tem que pensar em todo mundo, tá? Então, para a gente ter um dinamismo, né? Vai que você é uma QI 200, né? Vai chegar lá na prova, né? Você começa lendo por trás, é uma estratégia, tá? Ó. Qual o valor máximo? Deixa eu deixar amarelo. Qual é o valor máximo em real que a empresa Y poderá cobrar por hora de serviço prestado a fim de atender sua estratégia de mercado? Veja, ó. Não sei qual é a estratégia, não li, mas eu sei que ela tem uma estratégia. E ó, olhando ali para o texto, eu já vejo que tem aqui, ó, sua estratégia de mercado. Então aqui a gente já conseguiria ver qual é a estratégia de mercado, tá? E ele quer saber o valor máximo que ele pode cobrar. Vamos ver qual que é a estratégia então? Sua estratégia de mercado prevê que, em relação à empresa X, o custo total do serviço
deve ser menor ou igual para trabalhos até 2 horas de duração. Beleza? Então, ó, o limite de tempo aqui é 2 horas. Certo? Ó, nem sei que tipo de serviço a empresa presta, mas eu sei que é por hora. Né? Porque ó, tem a ver com hora. Beleza? Então, vamos pro próximo ponto. Ó, aqui é esse ponto, o próximo ponto aqui. Ó. A empresa Y cobra R$ 24,00 de valor fixo e está definindo o valor a ser cobrado por hora. Então, ó, vamos considerar T como horas, tá? E C o custo. Então, para a empresa Y, o custo vai ser A, porque é o que eles estão definindo, né? Não falou que foi definido, vezes o tempo mais o 24, que é o valor fixo. Esse é o custo para a empresa Y. E como eu gosto de colocar a anotação escrita por aqui, ó, CDT, dependendo do tempo. A gente sabe que ó, o valor aqui, que interessante de tempo para a gente, é 2 horas. Tá bom? Beleza. Então vamos ver, né, que tem que ser isso em relação à empresa X, como a gente viu. Então bora lá. Próximo ponto. A empresa X cobra R$ 60,00 de custo fixo, de valor fixo, mais R$ 18,00 por hora de serviço prestado. Então, a gente achou qual que é a função do custo para a empresa X. Tá bom? Vai ser o custo em função do tempo. Vai ser, ó, R$ 18,00 por hora. 18 vezes o tempo em horas, certo? Mais R$ 60,00 fixo. Tá bom? E aí vamos ler o finalzinho aqui só porque é o que falta, né? 2 empresas de mercado de pequenos reparos domésticos determinam o valor de seus serviços a partir de um valor fixo acrescido, ou seja, somado, de um valor cobrado por hora. E aí a gente tem que ver, então, que o custo de Y, eu vou até colocar agora como notação aqui, né? Vou mudar de C, na verdade, vamos mudar de C para um Y maiúsculo e um X maiúsculo, tá bom? Então aqui vai ficar Y e X como valor das empresas. Então o valor de Y para 2 horas precisa ser menor ou igual ao valor de X para 2 horas. Beleza? A gente pode colocar aqui e fazer a equação. Só que como ele quer saber o valor máximo, né, eu vou colocar o quê? Quando o valor da empresa Y de 2 horas for igual ao valor da empresa X para 2 horas. Beleza? Que normalmente trabalhar com inequação pode acabar complicando um pouco a cabeça, né? Então vamos lá continuar aqui de baixo. Bom? Aqui. Veja, então eu vou igualar essas funções quando elas valerem 2. Certo? Então o que eu vou fazer? Já vou reescrever elas igualando e no lugar do t, tanto em uma como a outra, eu coloco o valor 2. Então eu vou ter a vezes 2 mais 24 é igual a 18 vezes 2 mais 60. Vamos resolver essa parte aqui, depois a gente resolve para A, ou seja, isola o valorzinho de A. 2 vezes 18 vai dar 36 mais 60, que vai dar, nesse caso, 96. Beleza? Aqui eu vou repetir tudo, tá? Até que eu vejo, foi aqui, ó. A2 eu vou mudar já na forma como a gente gosta de deixar 2A mais 24 é igual a 96. Tá bom? Vou resolver isso aqui agora para cá. O 24 está somando, passar para o outro lado diminuindo, né? Negativo. Vai ficar 96 menos 24. Opa. Menos 24. Certo? Isso é o dobro de A. Então, ó, 6 menos 4 dá 2. 9 menos 2 dá 7. O dobro de A é 72, então eu posso dividir 72 por 2, vai dar 36. Beleza? Esse é o valor por hora que essa empresa vai cobrar para que em 2 horas o preço seja igual. Certo? Veja, só analisando, como aqui o custo fixo é menor, né? Para que esse valor se equilibre, ó, o valor por hora vai ser maior, tá vendo? Olha aqui, ó. Analisando agora matematicamente, ó, que é as análises que normalmente você faz na hora da prova rápido, né? Aqui, para Y, o custo fixo é menor, certo? Então, eu posso cobrar um valor a mais por hora, né? Para que fique ali equilibrado, tá bom? Então, em 2 horas, tanto faz se contratar uma como a outra, certo? Se você tiver menos de 2 horas, serviços curtos,
contrata Y. Se tiver um serviço mais longo, vai demorar mais, ou a empresa X vai ser mais barata. Beleza? E no teu gabarito, né? Claro, aqui depois dessa análise, no teu gabarito, você vai marcar a alternativa B. Certo, pessoal? Para a próxima agora. Certo? Considere o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade V. Certo? Então, ó, estamos vendo um modelo matemático. Mas vamos ler pelo final para a gente ficar sabendo o que ele quer. O valor de x em função de r para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima é isso aqui. Certo? E veja, ó, tem uma função aqui, né? Tem uma função aqui, a gente já vê uma função ali. Tá bom? Então, a gente vai pegar e fazer o quê? Vai escrever essa função. Certo? V de x igual a k ao quadrado, r ao quadrado menos x ao quadrado. Tá bom? Olha essa função. Quando que ela vai ter um valor máximo se depender de x? Ó, não vamos analisar nada de fórmula por enquanto. Olha, eu estou pegando r ao quadrado menos x ao quadrado. Normalmente, uma função, x é a variável, as outras coisas não variam. Vamos ler para confirmar? Ó, o k é o quê? É uma constante positiva. Não muda, constante não muda. Ó, r, raio da seção transversal do tubo. Então, ó, tá caindo, escoando a partícula num tubo. Então, o raio do tubo não vai mudar também, constante, certo? Veja, eu estou pegando x e fazendo a ao quadrado. Tá? Se eu pegar qualquer... Como eu estou fazendo ele ao quadrado, se ele for qualquer valor negativo, né? Se for qualquer valor negativo, vou colocar até como menos x, quando eu fizer ao quadrado, ele vai ficar positivo. Tá bom? E ele está fazendo menos aqui. Está sendo negativo, está diminuindo do raio. Certo? Uma coisa que a gente já consegue observar, né? Pensando na coisa de domínio, é que aqui não vai ser maior que o raio, né? Ó, a distância de uma partícula ao centro da seção não vai ser maior que o raio. Então, o maior valor que ele pode ter é igual ao valor do raio nesse caso. Senão, né? Aqui eu já tenho um problema na minha função. Tá? Então, o ponto de x que vai menos descontar aqui vai ser quando x for igual a zero. Tá? Porque se ele for menos 1, ele vai ficar positivo, vai descontar, esse valor vai cair. Então aqui, o ponto vai ser zero. Beleza? Usando essa análise. O que você teria que fazer para chegar numa resposta certinha? Vamos lá. Hoje estamos aqui para ser pedagógico. Vamos fazer a distributiva. Lembra, tudo isso aqui é constante. Então vai ficar k ao quadrado vezes r ao quadrado e multiplica lá também. Menos k ao quadrado x ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Veja, aqui eu tenho o valor de C e aqui eu tenho o valor de A, né? Lá da fórmula da forma geral da função do segundo grau. Eu tenho que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que multiplica x ao quadrado? É o menos k ao quadrado. Né? Então, eu vou anotar que o meu a vale menos k ao quadrado e que c vale k ao quadrado r ao quadrado. Beleza? O que ele pede? O valor de x máximo. Lembra lá que isso é o vértice da minha função do segundo grau. A gente estudou isso nas nossas aulas no minicurso de salvaguarda. Vocês sabem que isso vai ser dado pela seguinte fórmula. Né? Vai ser que o x... esqueci de tirar do modo de desenhar reta. O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Quanto que vale b aqui? Se não tem, b é igual a 0. Então, menos 0 dividido por 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, o valor vai ser 0, certo? Usando a fórmula, a gente chega no mesmo lugar que a gente fez usando a lógica. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido essa questão. Vamos para a próxima. Aqui, gabarito letra A. Da questão 12. Bora! Chegando aqui na questão 14, pessoal. Tive que dar uma pausinha. Certo? Vou até tomar mais um golinho de água. E vamos lá.
Gregório. Temos o seguinte. Uma proposta foi feita e foi escolhida, certo? Seja 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Proposta de quê? Né, ó, a sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há maior quantidade de infectados. De novo, pessoal, lendo por trás. Então, ó, eu quero saber quando que tem mais infectados. Qual o valor de T, né? Qual o valor de X, onde eu tenho um pico, que nesse caso vai ser o vértice, né? Por que eu já estou falando de vértice? Porque eu já vi aqui que eu tenho, ó, uma função do segundo grau. Beleza? E o que é isso aqui? Ó? O T vai ser, né? Daí a gente vai lendo, ó, tem essa função. Mas o que é o P e o que é o T? O T vai ser um número natural variando de 1 a 12 que representa os meses do ano. Opa, olha só. Eles querem um mês que tenha, né, o máximo. Certo? E o P vai representar a quantidade de infectados. Né? Então, lá no máximo de infectados eu vou ter um mês. Certo? Representando aqui, ó, vou fazer o desenho, ó. Mais ou menos, eu vou ter uma parábola, ó. A é negativa, com cavidade para baixo, então ela é assim. E aqui eu tenho o número máximo de infectados lá no eixo Y, certo? E aqui no eixo X, lá que eu vou ter aqui, eu vou ter o valor do T, né, do vértice, beleza? Que seria o X do vértice, tá bom? Onde eu tenho lá a máxima quantidade de infectados. É isso que eu quero esse valor. Né? O valor do X do vértice, que nesse caso é o T do vértice, mas eu ainda vou usar o X do vértice como exemplo, para a gente saber que é menos B sobre 2A. Certo, pessoal? Então, vamos analisar a nossa função. Certo? Olha lá, eu tenho aqui a quantidade da população infectada, deve ser por causa disso que é, né, população, pessoas infectadas com o tempo, vai ser igual a menos T ao quadrado, mais 10T, mais 24. Então, aqui eu tenho aqui o valor, ó, não vou nem ver o valor de C ali, que é 24, porque eu sei que eu vou precisar só do valor de B e de A. Então, ó, A é igual a menos 1 e B é igual a 10, certo? Vamos calcular rapidão aqui o X, ó. Então, o X do vértice, que na verdade é T, porque eu tenho tempo, tá? Só estou usando o X porque eu sei que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vai ser, vou fazer mais para cá, o X do vértice vai ser menos B, ou seja, menos 10, que eu pus 4, não me pergunto, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1. Veja que aqui eu tenho menos 1 vezes 2, vai dar menos 2, dividido por menos, né, dividindo o número negativo, no final vai ficar um número positivo, que vai ser 5, beleza? 10 dividido por 2, 5. Então, aqui no caso, vai ser, ó, T é... Aqui o 5 vai ser menor ou igual a T. Então, aqui na proposta 3, a alternativa do gabarito. Letra C. Beleza, pessoal? Veja, não precisou da gente ler muita coisa, não. Tá? E como eu falei, se você tiver dúvida, né, ainda, marca aquele asterisco, né? Para que você volte depois, certo? Colocar aqui, grifar as coisas chaves que eu li, né, e não grifei, mas você resolve, volta depois, né, resolveu rápido, beleza, uhul, consegui marcar essa, talvez esteja certa, mas eu tô com muita dúvida que seja certa, faz aquele asterisco, depois você volta, tá bom? Vai para as próximas e se sobrar um tempinho lá no final da prova, faz a redação com calma, nem sei se é o dia da redação esse, mas faz com calma, faz tudo certinho e vai lá, certo? Vamos para a próxima. Questão 16, uma questão que é mais dificinho, tá, pessoal? Olha, aqui nos nossos níveis de dificuldade, ela tá com uma dificuldade maior, tá? Que é o avançado, essa aqui era uma de nível médio. Por quê? Porque ele depende de você analisar bem aqui, né? Já essa aqui não é tão difícil, que você consegue fazer com a lógica lá, como eu falei, né? Do valor de x, diminuir nessa função. Então, se ele for zero, ele não vai diminuir nada. Tá? Porque no caso ele ser, se ele for negativo, ele leva o quadrado e vira positivo, tá? Aqui também uma questão que não é muito difícil, tá? Poderia ser considerado em nível médio, mas aí você iguala elas ali, né? Poderia até ser considerado nível médio. E aqui outra questão que acaba sendo bem tranquilinho, tá? Vamos então para questão difícil que não foi resolvida
nas nossas aulas por falta de tempo e que agora vocês vão ter no formato de vídeo aqui no canal Chris Times. Beleza? Então, exatamente, faltam 3 minutos para 10 horas da noite, pessoal. Nossa aula terminou às 9. Estou fazendo de tudo para nós terminar aqui rapidão. Tá? Então vamos lá. Lendo por trás. Começa por trás. A expressão da função cujo gráfico é a parábola é o da parábola descrita pam. Beleza? Pam. Essa é uma questão difícil. Quero saber qual a função que representa o que ele está me dizendo aqui. E aí veja, pessoal, que ele está dando aqui. Já consigo ver, ó, mês 1, mês 8, mês 12, valores. Ele está dando pontos para eu calcular a função. Tá, pessoal? Isso aqui vai complicar nós. Não é verdade? E aí vem de nós se ligar para ver lá o valor de A, tá? O valor que ele tem a interseção com o eixo Y, que é o valor de C, né? Aquelas coisas que a gente viu na nossa aula, no nosso slide, na nossa apostila, que vai ajudar a gente a definir, tá? Então vamos lendo. Ó, vamos lendo por trás. A curva que modela esses gastos é a parábola Y, né, que é igual a T de X, sendo X o número correspondente ao mês, então de 1 a 12, e TX em milhares de reais. Milhar de real. Tá? Então, tenho cada 1x representa R$1.000. Tá? E veja aqui, ó, o número no meio que está aqui no enunciado, ó, 105 mil. Então, quando eu for colocar valor de x, vai ficar x igual a 105. Porque daí ele já está em milhares. Só detalhe. Beleza? Então, x sendo o mês. Né? E TX, milhares de reais. Trabalhando com dinheiro. Vamos do último ponto. Ó, o documento mostra que foram gastos R$72 mil no mês de janeiro. Certo? Mês 1. O maior gasto mensal ocorreu no mês de agosto. 8. E a prefeitura gastou esse valor de dinheiro no mês 12, dezembro. Certo? E aí, só para não ficar ali sem a primeira frase, né? Em um ano, a prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. Tá bom? Então, a gente tem alguns pontos. Veja que o T... Deixa eu mudar aqui para a caneta normal de novo. O T, para quando o vale 1 aqui, né? Vai ser 72 mil. Né? Então, certo? Ó, T já está em milhares de reais. Uma coisa que a gente pode fazer é já pegar esse valor e eliminar algumas aqui, tá? Para ver se dá, ó, substituir um aqui, ó. Aqui vai ficar 1 ao quadrado. Vou fazer aqui, vou dar um zoom até para fazer. Beleza? Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 16 vezes 1, né? Mais 57. Então vai ficar, ó, 7 mais 6 dá 13, menos aquele 1, vai dar 12. Então, sobe 1 para cá. Vai ficar, ó, 5 mais 1, 72. Para o primeiro mês, esse aqui bateu. Certo? Pro segundo mês, a gente já pode, ó, difícil que bata. Por quê? Porque eu já tenho 72 aqui, ó, tá vendo? Já tenho 72 aqui. Então, basicamente, se eu pegar isso e somar com isso, tem que dar igual a zero, né? O x ao quadrado aqui. Vamos ver, ó. Vai ficar, basicamente, o que eu tenho que ver aqui, ó? Menos 11 sobre 16, mais 11, porque daí 1, né? Aqui, ó, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, então vai ficar que isso, mas isso tem que dar igual a zero, basicamente, porque quando eu somar, então, ó, aqui, já vimos que não dá, né? Porque esse, com esse não dá zero, né? Esse 16 aqui que ficou bonito. Beleza? Então, quando eu fizer essa conta aqui, tem que dar zero, porque daí sobra só 72 para ser igual a 72. Letra B, não vai ser. Elimina. De novo, ó. Vamos substituir 1. Aqui já vai ficar mais complicadinho, mas vamos lá. Vai ficar, vou fazer mais para frente um pouco, tá? 3 quintos menos 24 quintos. Como x é igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado aqui vale 1, então multiplicando sobra só isso. E aqui também sobra só isso, certo? Menos, mais 381 quintos. Então vai ficar 3, né, mais
381 vai ficar 385 menos 24 daqui. Veja, pessoal. Deixa eu ver se eu fiz certo, fiz errado. É o horário. Então aqui fica 4, cabeça do professor. Certo? Então vai sobrar daqui, ó, 0, 6 e 3 divididos por 5. Tem que dividir isso, tem que dar 72. Spoiler, que aqui, se não me engano, dá bem certinho 72, tá? Como é que você pode fazer uma conta dessa mais agilmente? Então, eu tenho 360 para dividir por 5. 5 é 10 sobre 2. Fração embaixo, inverte. Então, vai ficar 360 vezes 2 sobre 10. Corta um zero com um zero, beleza? Então, vai ficar 36 vezes 2. A gente viu lá, né, que dá 70, num outro exercício que a gente fez hoje, dá certinho. Então, ó, usando as alternativas, essa aqui pode ser também, tá bom? Vamos ver essa aqui agora, ó, vai ficar 1, né? Vai ficar menos 1 menos 16 mais 87, ó. Menos 1 com menos 16, menos 17. 87 menos 17 dá 60, 70, não vai dar 72, isso que importa. Cabeça não tá funcionando não, pessoal. Hora boa para gravar o primeiro vídeo do canal. Mas o importante é o pique, vamos lá. Alguma hora tem que começar. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo que eu já tenho 72? Então, isso aqui, somando com isso aqui, né, fazendo essa conta aqui, deveria dar zero. Não vai dar zero, eu tenho 11 sextos menos 11 meios, não dá zero. Então, essa aqui não é também. Ficamos entre essas duas aqui, ó. Então, estamos entre tx igual a menos x ao quadrado mais 16x mais 57 e, que é a letra A, e a letra C, que eu tenho tx igual a 3 quintos de x ao quadrado menos 24 quintos de x mais 381 vírgula nada 361 sobre 5. Beleza? Vamos analisar o mês 12, né? Pra gente ver. A gente poderia ver o vértice também, né? Que ele diz, ó, o maior gasto ocorreu no mês 8. Ele dá pra gente basicamente o x do vértice, que é igual a 8. Tá bom? E aí o que a gente consegue descobrir com isso, basicamente? O x do vértice é dado por menos b sobre 2a, né? Então, o b, né? B é dado por menos 16a, certo? Vamos usar isso aqui para a gente tirar essa teima aqui, tá? Aqui, ó, o a vale 3 quintos na C, beleza? E o B vale menos 24 sobre 5, tá bom? Então, a gente vai ver, ó, que menos 24 sobre 5, né? Ou melhor, vamos substituir o valor de A ali e ver se dá o valor de B, tá? Spoiler, vocês já podem até estar vendo que não vai dar, porque nesse caso o B vai ter que ser menos 16 vezes 3 sobre 5. 16 vezes 3 vai dar um número bem maior que 24, certo? E se a gente for testar, ó, aqui o A vale menos 1. Menos 1 vezes menos 16 dá justamente o B aqui, 16. Então aqui, pessoal, gabarito, letra A. Essa é uma questão bem difícil, tá? Tem como resolver de outras formas, tá? Na lista de exercícios, na lista de resolvidos, tá de outra forma, tá bom? Não tá dessa forma como eu fiz. Eu analisei os pontos, vi aqui o valor de B, aí com o valor de B eu montei a equação do segundo grau, consegui fazer, né, com o valor de B, daí eu faço essa, sem saber, né, essa função como tx igual a ax ao quadrado, aí eu tenho o valor de B,
menos 16A, e aí eu elimino uma, né? E aí aqui eu coloco um valor de um dos valores que a gente tem para a função, coloco um dos valores, acho o valor de C, tá? Aí achando o valor de C, eu acho o valor do A, tá bom? Porque daí eu vou ter, né, ó, aqui por enquanto eu não sei o valor de C. Eu sei o valor disso, posso saber o valor disso, então eu tenho essa daqui, acho o valor de C. Achando o valor de C, eu consigo achar o valor de A. E aí, achando o valor de C, né, eu já consigo ter uma noção de qual vai ser aqui, né? Certo? Que daí eu já conseguiria achar o valor ali, por exemplo, 57. Tá bom, pessoal? É uma questão difícil, muitas formas de resolver. A mais rápida que eu consegui foi essa. Analisando mesmo, questão por questão aqui, claro, eu fui um pouquinho mais demorado aqui em analisar as frações, tá? Aqui tem uma fração que é bem já para pegar quem tá nessa, mas ali somando as frações, né? Se você não fizer a prova que nem eu tô fazendo depois de dar aula por não sei quantas horas no dia, né? Como eu falei para vocês, hoje de aula particular de física, hoje de aula na escola, hoje de aula para vocês do grupo de salvaguarda. Então a cabecinha já tá devagar, o que é bom para refletir um pouco de vocês na hora da prova, né? Depois de tanta coisa. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Aqui temos tudo resolvido. Vou ver com o Vinícius para mandar os PDFs dessas aulas, desses exercícios resolvidos assim para vocês terem também, tá? Para vocês não terem que ficar tirando print, coisa assim. Vou colocar isso aqui no YouTube bonitinho para vocês verem. Então, saiba que estamos juntos nessa caminhada pro Enem, tá? Tô torcendo muito por vocês. Vai dar tudo certo, vocês estão se preparando, isso já é muito bom. E juntos nós vamos mais longe, tá? Unidos venceremos. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. É muito bom ajudar vocês na matemática, tá? Gosto muito das nossas aulas. Espero que continuemos juntos aí por mais tempo mesmo depois que o curso acabar. Eu vou continuar com esse canal, quero resolver os exercícios. Vocês têm o meu contato lá, vocês podem mandar. Eu vou resolvendo aqui para vocês como vídeo as questões que eu não consegui responder. Não consegui responder como por texto pelo contato. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Bons estudos. Unidos vamos mais longe.